Então vamos lá. O problema que a gente vai discutir é a questão do espaço-tempo. Qual é o problema do espaço-tempo? Bom, a gente existe e a gente se movimenta, né? A gente existe no espaço e se movimenta no tempo. Tudo na nossa vida é assim. A gente acha que a gente tem tempo, mas na verdade o tempo passa através da gente. Então a gente tem desafios, né? Restrições que precisam ser bem trabalhadas. Então, já ouviram aquela questão de que não dá para fazer tudo? Não dá para fazer tudo por quê? Porque a gente não tem tempo suficiente ou porque a gente não tem recursos suficientes, né, para resolver tudo. Então, seja na empresa você tem um problema lá de verba, não dá para fazer tudo. Então, você faz o quê? Você trabalha com essa restrição. Você tem que ser criativo para trabalhar com as restrições de tempo, para quando aquilo tem que ficar pronto, e espaço, que é o quanto você consegue se expandir para resolver aquela questão, quantos recursos você consegue acessar para resolver aquela questão. O computador, ele está restrito a essa mesma natureza, exatamente igual. Ele tem problema de tempo e problema de espaço. O tempo de execução de atividades e o espaço onde essas atividades são executadas. Então, a gente diz que um problema ele é computável quando a gente consegue, né, tem um número mágico, que é os problemas são resolvíveis por computação quando eles conseguem ser quando o computador consegue processar e dar uma resposta a contento num tempo possível. Então, a brincadeira nos cientistas é que o limite para qualquer experimento é que ele tem que caber em uma vida. Você não pode ter um experimento que fica mais de uma vida acontecendo, porque você não dá continuidade nesse processo. Então, a grande reflexão é como é que a gente lida com as restrições de tempo e espaço no computador. E hoje, as coisas até que são mais fáceis. Nós temos máquinas muito rápidas, né? E nós temos muita memória no computador. Só que nem sempre foi assim, e dependendo do problema que você quer resolver, também não é suficiente. Então você tem sempre memória limitada e sempre tempo restrito. Então o desafio é como é que eu consigo arranjar os problemas, arranjar as minhas estratégias de resolver os problemas para que elas aconteçam num tempo hábil e respeitando os recursos que eu tenho à mão. Então vira um problema de criatividade. Vocês aprenderam a fazer, por exemplo, a soma de dois números binários, correto? Esse processo, essa estratégia, né, o algoritmo de somar dois números binários, ele tem uma questão, um efeito de tempo e um efeito de espaço. Ele leva um determinado tempo para ser realizado e ele ocupa uma determinada memória disponível de acordo com o tamanho do número. Só que conforme as coisas vão ficando mais complexas, a gente vai tendo... imagina como é que seria ordenar todos os textos que existem na internet. Imagina o esforço. Pensa no Google, que o Google ele está sempre, todo dia o Google varre a internet, relendo a internet inteira. E ele tem que ordenar todo o conteúdo da internet. Ele tem que fazer isso de uma maneira inteligente. Ele não pode simplesmente ir de um em um. Ele precisa criar formas de reduzir o trabalho que ele tem que fazer para dar o resultado desejado. E aí, esse desafio de como é que eu encontro uma estratégia que reduz, né, o meu esforço em função da quantidade de coisas que eu tenho para fazer, é o desafio da nossa vida. A gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. Então, quais são as estratégias que a gente monta no dia a dia para conseguir superar esses problemas? Por exemplo, a Evelyn estava falando que ela é metódica, que ela bota manteiga no mesmo lugar. Eu aqui também, eu tenho o armário específico onde fica lá o meu café com adoçante, tem a caneca do lado, você vai organizando para quê? Imagina se eu tivesse em cada armário diferente tudo que eu preciso para o meu café da manhã. Eu ia gastar um determinado esforço. Agora, se eu reúno tudo no mesmo lugar, é um outro esforço. Então, esse processo de simplificar e repetir é um processo da gente tornar as tarefas, né, criar um algoritmo para que a gente torne as tarefas simples ao ponto da gente não ter que pensar. A gente faz isso com tudo. Né? O ser humano parece que o critério da inteligência é o cultivo da preguiça. Isso é... E nosso corpo, né, tudo no nosso sistema busca um processo de conservação de energia, de economizar a energia que a gente gasta para realizar as atividades. E a gente faz isso também na nossa vida. Se você vê que o trânsito está engarrafado e você pode pegar uma barca, no caso aqui da minha cidade, Niterói, você vai priorizar isso, porque você entendeu que vai te custar mais tempo para percorrer um caminho para chegar no seu destino do que com outro veículo, que é ou o metrô ou a barca. Então, esse tipo de reflexão que a gente faz o tempo inteiro, de tentar economizar, a gente faz isso inclusive no trânsito. Quem já não teve aquele efeito de o trânsito está engarrafado,
e aí você vai e disputa aquela uma posição no trânsito. E o trânsito, você não vai sair do lugar. As pessoas perguntam, né? Tem gente que fica assim, pô, por que a pessoa faz isso? Tem várias motivações, né? A pessoa já percebe que aquele processo está caro e ela entra num modo de tentar economizar qualquer possibilidade. E isso é o mesmo modo que acontece quando a gente não tem grana para pagar as contas. Quando eu era estudante, eu tinha um problema sério de que sobrava mês no fim do salário. E aí, sobrando mês no fim do salário, você tem que sortear quem que você vai pagar e quem que você não vai pagar. Então, tudo isso são soluções que você estratégias que você vai usando. E como é que eu comecei? Como é que eu fazia isso? Eu sabia que tinha, por exemplo, pela data de vencimento de alguma coisa, eu sabia que eu ia pagar menos juros sobre aquela dívida. Então, eu ia organizando as datas de vencimento para que, se faltasse grana, eu teria no final do pagamento para pagar somente as coisas mais baratas em termos de juros, que no caso do Brasil, pela legislação, são os serviços. Se você tem um serviço, o cara não te cobra igual o banco, né? Ele cobra 14% de juros a cada segundo que você respira. Não, então o banco é uma coisa muito cara de você dever. Já o telefone, o cara, ele te dá uma multa ali de 2% e acabou. E no final das contas vai dar um jurinho merreca ali no final do mês. Então, dependendo do que você está fazendo, você vai otimizando os seus recursos para que você possa sempre fazer mais coisa. Isso é da natureza da nossa vida. Assim que a gente funciona. Só que a gente pensa nessas coisas de uma maneira muito natural, né? A gente pensa nessas coisas de uma maneira assim, a gente meio que monta estratégia, faz uma lista, às vezes, no guardanapo, e aquilo já tem a nossa prioridade. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ligar para a pessoa, se não conseguir, eu mando WhatsApp, se não conseguir, eu mando e-mail, se não conseguir, eu mando a carta, se não conseguir, eu mando alguém bater na porta da pessoa. Então você cria estratégias de prioridades, né? Por quê? O que custa menos, né? De acordo com o que você está querendo fazer. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente costuma pensar de maneira muito abstrata sobre tudo. E o computador não cabe isso. A gente não consegue fazer isso com o computador. Então, para isso, o computador ele tem vários problemas que ele tem que resolver, né? E eu quero demonstrar para vocês como que a gente lida com esse problema do tempo e do espaço com o computador, para a gente conseguir vislumbrar a dificuldade que é a máquina lidar com essas questões. Porque lembra, a gente tem apenas zeros e uns em rotinas pré-definidas que o computador pode executar. A gente não tem reflexão, não tem um filósofo debatendo, não tem uma análise, nada. O computador ele é burro, ele faz aquilo que a gente manda. Então, o desafio todo é o ser humano criar essas estratégias, respeitando o comportamento natural do computador, respeitando as restrições nas quais o computador funciona, né? em como ele está, que o limitam. Então eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela, levando vocês para Las Vegas, certo? Nós vamos para Las Vegas entender, né? Vamos usar essas estratégias para poder entender como o computador, quais são as restrições do computador. Deixa eu pegar aqui. Olha que interessante. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um baralho, certo? A gente tem aqui um baralho, né, de ás até rei, só que nem todas as cartas estão em suas posições. E eu gosto muito do baralho porque ele dá uma reflexão, ele mostra pra gente uma coisa muito do nosso cotidiano, né? Sendo bom ou não, todo mundo sabe o que é um baralho e sabe mais ou menos a ordem das cartas, que é de ás até rei, né? Então, eu coloquei aqui disposto, né, o baralho todo certinho, numa memória. E a memória do computador, ela é uma sequência de espaço, né, onde você armazena informação. Que informação? Zeros e uns, que representam os dados que você quer. Então aqui eu tenho vários endereços de memória. Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3, vai até o 12, onde eu coloco todas as minhas cartas nessa sequência. Conseguem vislumbrar isso? Uma memória de computador, que é uma sequência, basicamente, de lugares de armazenamento de informação, onde você coloca algo que represente, né, algum número que represente, um conjunto de bits que representem aqueles valores, aquelas cartas na memória. Tranquilo até aqui? Faz sentido para vocês? Não. Aí a questão é, como é que a gente ordena esse baralho? Georgette, como é que você ordena esse baralho? O que você sabe que está fora de ordem? O 2, 3 e 4. O 2, 3 e 4. Aí você ia meter o mãozão aqui, você ia pegar aqui, dessa maneira aqui, ia botar tudo bagunçado aqui assim em cima, ia puxar direto aqui, botar na ordem e acabou, correto? Seria qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim. Por quê? Porque, primeiro, nós temos duas mãos, então a gente pegaria duas cartas de uma vez, né? A gente consegue entender
dentro de um conjunto de 13 cartas, quais estão fora da ordem e já sair metendo a mão nelas e mexendo nelas. Só que o computador não funciona desta maneira. O computador não tem mãos, o computador não enxerga, o computador não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele faz uma coisa de cada vez. Uma única coisa de cada vez. Então, como é que eu conseguiria, fazendo uma única coisa de cada vez, ordenar esse baralho? Então, existe, no mundo da computação, existem algoritmos clássicos, né? E esses algoritmos clássicos são problemas que a gente sempre tem. Eu sempre tenho um problema de ordenar alguma coisa, seja ordenar as contas mais caras para mais baratas para poder ajudar a Georgette, ordenar as datas de boleto para a Georgette pagar, né? Passar por todos os boletos e contabilizar qual o total de despesas da empresa. Então, existem estratégias, existem coisas que a gente sempre precisa fazer com conjuntos de dados, né? São funções de agregação, são tarefas comuns do cotidiano que a gente geralmente às vezes faz até de cabeça, só que o computador não tem jeito. Ele só trabalha na restrição daquelas portas lógicas. E a gente precisa combinar aquela estrutura das portas lógicas com estratégias desenhando programas que mandam o computador executar instrução por instrução, resolvendo um problema. E aí, um modelo clássico é esse modelo, essa estratégia clássica de ordenação por inserção. É um nome que o cara deu para isso. Ele faz o quê? Basicamente, ele vai percorrendo cada um, né? Eu vou botar um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que esse cara funciona. Olha esse vídeo aqui, que bacana. Não precisa de som, a gente não tem esse problema, mas é só para explicar para vocês o que está acontecendo. Então, basicamente, a gente vai ter um processo de... Deixa eu traduzir aqui para vocês. A gente vai pegar uma sequência que está desordenada, e a gente vai marcar um elemento, a gente vai repetir, verificar se o que está antes dele está fora de ordem e vai trocando o cara de posição. Vai ficando mais claro aqui, direto no vídeo. Olha, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui 7, 8, 5, 2, 4, 6, 3. Então, eu pego o 7, né? Vou pegar o 8, comparo. É menor? Não. Então, ele veio para cá, pegou o 5. É menor? É. Menor que o 8? Bota o 8 para cá. Menor que o 7? Bota o 7 para cá. E aí cria espaço para o 5. Olha que interessante. Ele precisou criar espaço para o 5. Não existe, não tem como ele trocar pura e simplesmente. Eu tenho que tirar e botar em outro lugar, e aí pegar outra coisa, colocar naquele lugar, e depois pegar o cara e botar no outro. Então, esse movimento que ele faz aqui é muito importante. É restrição de como o computador funciona. Não tem como escapar. Veja que ele tirou o 5 daqui e trouxe para um outro lugar. É um outro espaço na memória. E a partir desse outro espaço na memória, ele moveu o 8 daqui para cá, porque aqui ficou vazio, depois o 7 daqui para cá e jogou o 5 para cá. Então veja que é ordenação por inserção, porque ele faz o quê? Ele insere, né? Ele insere o elemento desordenado na posição correta e joga todo mundo para o lado. Olha o que ele vai fazer agora com o 2. O 2, ele vai tirar o 2 para cá, para esse espaço aqui auxiliar, né? Vai perguntar se o 2 é menor que o 5? Menor que o 8? É. Então joga o 8 para lá. O 2 é menor que o 7? É. Então joga o 7 para cá. O 2 é menor que o 5? É. Então joga o 5 para cá, criando espaço aqui, jogando o cara para cá. Veja que todos esses elementos aqui, entre si, já estão ordenados. Concorda comigo? Todos esses caras já estão ordenados. Então a gente vai só descobrindo qual é a posição dele e jogar todo mundo pro lado para poder encaixar o cara. É tipo aquele puzzle, né? Aquele quebra-cabeçazinho que a gente vai arrastando com a mão, criando espaço e arrastando pro lado. Olha só o que ele faz, ó. Puxou o 2, botou o 8, botou o 7, botou o 5. Legal. Olha no 4 agora que interessante, que ele vai pegar aqui no meio, ó. Puxou o 8, puxou o 7, puxou o 5, mas não puxou o 2. Colocou o 4 aqui. Vai fazer com o 6 também, ó. Vai puxar o 8, vai puxar o 7, não puxou o 5. Ele já botou aqui, porque ele vê só quem é menor, né? Ele quer jogar para frente quem é maior do que ele. O 3 vai todo mundo até aqui o 2, tá vendo? Percebeu isso? Olha que interessante. Então, isso é uma estratégia. E cada estratégia que o computador usa, ela tem um efeito colateral. Eu quero, então, fazer isso com vocês. Exercitar isso para a gente entender esses efeitos colaterais, para você ter consciência do problema do tempo e espaço. Aí a pergunta que fica é, seria essa a melhor estratégia? A minha resposta padrão é, não sei. Vamos analisar essa estratégia. Como é que eu analiso se uma estratégia é boa ou não? Vamos aqui brincar com os nossos elementos. Eu preciso contabilizar aqui, muito claramente, eu vou contabilizar aqui, ó, 2 carinhas. Comparação, e vou botar aqui embaixo um outro carinha, que é o
troca. Esse malandro para cá. Então, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. O que ele faz? Ele, primeiro de tudo, olha aqui embaixo, eu tenho a definição desse algoritmo. Parece grego, não parece grego, Jorgette? Coloca e abre. Tá conseguindo ler tranquilo? Então, o que é isso aqui? Isso aqui são as instruções. Lembra do nosso programa do sanduíche? Isso aqui são as instruções. São as instruções igual do nosso programa de sanduíche. Só que tá de uma forma um pouco diferente. Porque o sanduíche, o robô era humano. Então a gente tinha mais a questão da movimentação, a gente conseguia trabalhar num nível mais abstrato. O robô é a máquina mesmo. Então a máquina eu tenho que mexer com algumas restrições. Ora, o que está acontecendo? É bem simples. Ele está definindo uma estratégia, uma função que vai receber uma lista. Que é essa lista aqui de cartas, tá vendo? E essa lista tem sempre 3 elementos, que é de 0 até 12. Tá? Então o que ele vai fazer? Para i, o que é i? I é um auxiliar, uma variável. Para i de 0 até 12, então ele vai contando. Quando for 0, quando for 1, quando for 2, até 12. Então quando for 0, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o elemento na posição do i e vai jogar para dentro do chave. E ele vai pegar e dizer que o k vai ser igual a i. E aí ele vai fazer uma outra coisa aqui embaixo, que é, enquanto o k for maior do que 0 e a chave for menor do que o elemento anterior, é isso que ele está fazendo, acessando o elemento anterior, então ele vai trocar de posição. Isso aqui basicamente é o troca. E eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar quantas comparações esse cara vai fazer e quantas trocas esse cara vai fazer. Então vamos lá, vamos passo a passo juntos? Para ir de 0 até 12. Legal. Qual é o primeiro valor do i, Jorgette? Pode ligar o microfone, deixa ligado. Evelyn, me ajuda também. O primeiro aqui, você quer dizer o as? Isso, é o 0. Não é o as. Aqui é o... zero. Ah, 0. Tá, entendi. Aqui é o 0. Entendi, tá. Então eu boto aqui o i. O i agora é qual o valor do i? Se eu perguntar para você, qual é o valor do i, Jorgette? 0. Perfeito. Aí assim, beleza. Chave é igual a lista i. Tá bom. Quem é que está na posição do i? É o as. A carta as. Então eu boto aqui no chave quem? Boto aqui o as. Aí eu vou dizer o seguinte, k é igual a i. Legal. Pega esse k, boto aqui, k é igual a i. Tá no mesmo lugar, não tá? Tenho duas coisas apontando no mesmo lugar, concordam comigo? Sim. Qual é o valor de i? 0. Qual é o valor de k? 0. 0. Qual é o valor de chave? Ah. As, exatamente. Aí agora eu vou, enquanto o k for maior do que 0, aí eu vou perguntar, calma aí, k é maior do que 0? Não. Não, então eu pulo. É falso, tá vendo? K maior que 0. É falso. Se é falso, eu não vou executar o que está aqui dentro, igual a gente fez lá no robô. Beleza, então vamos pro próximo. O que eu tenho que fazer no próximo? Para i, depois de 0 é quem? Depois de 0 é 1. 1. Então eu jogo o i para cá. Agora o valor do i é 1. Aí eu vou aqui, chave é igual a lista i. Quem é que está na posição i? 4. Ah, beleza, é a carta 4. Então qual é o valor de i? 1. Qual é o valor de chave? 4. 4. Veja que são coisas diferentes. O i tem a posição onde está o valor, mas o valor não é o i. O valor é aquilo que está na posição da memória. Legal. Então agora eu vou dizer k igual a i. Então vou jogar para cá, né? Maravilha, joguei para cá. Na hora que eu joguei para cá, o que a gente vai fazer? Enquanto k maior do que 0. O k é maior do que 0? Sim. Legal. Então eu posso avaliar o resto. E chave menor do que k menos 1. O que é k menos 1, hein? K menos 1 é 0, certo? Então eu posso criar um outro cara aqui, chamar de L, só porque ele vem depois do K, ele vai ser o anterior. O anterior é esse aqui, não é? Aí eu vou te perguntar, o valor de chave é menor do que o anterior? Deixa eu apagar esse cara aqui. Quem é chave? 4. Quem é o anterior? É o AS. Um é menor do que o outro? Sim. O 4 é menor do que o AS? Não. 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 Então o que eu vou fazer? Então olha só, o K é maior do que 0? Sim. K é maior do que 0. O anterior é menor do que chave? O anterior é menor do que chave? Sim. Perdão, eu falei errado. Peraí. Perdão que eu falei errado. Olha só, vamos ler o que está escrito. Chave é menor do que o anterior? Chave, que é 4, é menor do que o anterior? Não. Beleza. Então aqui é um E, né? É maior do que 0, mas isso aqui é falso. Isso aqui é verdadeiro, mas isso aqui é falso. Sim. Quando eu tenho o E, ele tem que ter os dois verdadeiros para poder entrar. Isso. Então sai fora desse cara aí. Beleza, então a gente sai fora. Não vai executar nada disso aqui. Qual é o próximo número de I? Legal, 2. Qual é o próximo valor de chave? Legal. E agora qual é o próximo valor de K? Aí eu vou perguntar de novo. K é maior do que 0? Sim. Legal. Chave é menor do que o anterior? K menos 1? K menos 1, K é 2, menos 1 é esse aqui. 3 Sim. é menor do que 4? Sim. Sim. Então eu vou entrar agora nesse pedaço aqui. Esse pedaço eu faço o quê? Bom, eu pego, basicamente o que eu estou fazendo é, eu estou pegando o lista K. Quem é o K? É esse cara aqui. E estou dizendo que ele vai ser o anterior. Porque ele já pegou
uma cópia, né? Jogou o 3 para cá, né? O 3 veio para cá. Aí ele vai pegar, beleza, o 4 vai para o 2. Aí ele vai chegar aqui, ele vai fazer K é menos igual a 1. O que é isso? É igual a K menos 1. Basicamente isso. Então, K menos 1 é quem? Legal, jogo para cá. Aí eu volto para cá de novo, pro enquanto. Enquanto ele vai se repetindo. Aí eu vou pegar aqui. K é maior do que 0? Sim. Sim. Legal. Chave é menor do que K menos 1? Se é 1, menos 1 é 0. Legal. Então, é maior do que 0, mas não é. Então, o que eu vou fazer é, basicamente, o 3 para cá. Que é essa aqui, ó. Lista K igual a chave. Então, vamos para o próximo. Se a gente estava aqui o I no 2, qual é o próximo do I? Volta pro 1. Ah, não. Vai pro 3, né? Isso aí, vai para o 3. Quem define é o para. O K que acompanha o I, né? É o K que acompanha o I. Tá, eu só esqueci de anotar aqui embaixo. Olha que coisa. Aí a gente pegou, calma aí. A gente fez quantas trocas? A gente fez uma troca até agora, né? Uhum. A gente fez uma troca e comparação, a gente comparou o tempo inteiro o quê? Esse com esse, depois esse com esse. Comparação foram 2. Que lembrar de fazer esse processo aqui. Legal. Aí eu vou pegar aqui agora o K vai ser igual a I. Jogo. O chave vem para cá, né? Opa, o chave vem para cá. Bota aqui no 4. O 2, né? Trago esse cara para cá. E aí o K eu jogo para cá. O K tá igual... Eu cheguei aqui. O K é igual a I. Maravilha. A chave é 2. Trouxe aqui para baixo, né? Aí eu pergunto, o K é maior do que 0? Sim. É porque é 3. Tá apontando pro 3, certo? Legal. A chave é menor do que o anterior? Então eu tenho que fazer o quê? Troca. Eu pego a chave, esse cara daqui. Legal. Aí o K... Aí eu pergunto de novo. O K é maior do que 0? A chave é menor do que o anterior? Legal. Então eu faço o quê? Troca. Tem 2 trocas aqui, né? Aí vai pegar o K e jogar pra cá. O K é menor do que 0? Não. O K é maior do que 0, perdão. O K é maior do que 0? Não. Tem que ler aqui embaixo. A chave é menor do que o anterior? Não. Não. Então, não faz nada, só boto o cara no lugar. Quantas trocas eu tive? Então, boto aqui. E comparações, eu tive várias comparações. Eu preciso que vocês me ajudem nesse negócio da comparação, para contar a comparação. Tá. Ele comparou 1, 2, comparou esse com esse. Comparou com 3, né? Com 3. Então tem que juntar aqui, dá 5. Troca não foram 4? Troca foram 4? Não, era uma troca, depois mais 2 trocas. Aí o que eu vou fazer de novo? Vai jogar o I pra cá de novo. Frente. K igual K pra cá de novo. Joga aqui, vira 5. E aí ele vai comparar. Esse aqui, né, o 5 é menor do que o 4? Não. Não. Então ele fez uma comparação e não fez nenhuma troca. E aí ele vai pro próximo. Aí vem pra cá. Aí pergunta, vem cá. Aí vem pro 6 pra cá. Uhum. 6 é menor do que o 5? Não. Não. Ele só compara mais uma vez. Aí joga pra cá. Aí vai perguntar, o 7 é menor que o 6? Não. Henrique, Oi. qual é a necessidade de ter o K e o I? E não, por exemplo, só o I ir acompanhando e mudando. Eu ainda não entendi por que um precisa do outro aí. É porque é o seguinte, o I, ele vai avançando, ele faz a divisão entre o que é que está ordenado e o que é que eu não sei se está ordenado. Mas quando eu tenho alguma coisa fora de ordem, o K, ele não vai só no anterior. Ele vai pergunta desse, ele volta todo mundo. Ah, tá. Entendeu o drama? E é um limitador, então. O I é um limitador. Eu sei, pela lógica do algoritmo, que do I para trás está tudo ordenado. Aham, entendi agora. Entendeu? O que eu não sei é daqui para frente. Entendi. Então, aí ele vai fazer, aqui ele vai repetir esse processo. Ele tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Tá na ordem? Tá. Vai trocar? Não. Então tem aqui 8 mais 6 dá quanto? 8 mais 6, 14. 14. Então vou ter mais 14 comparações na hora de eu vir até chegar. Por que ele para aqui? Porque ele só vai até 12, tá vendo? Uma outra forma, eu quis fazer esse experimento de mostrar para vocês a questão da chave, de descer e tudo mais, mas vamos pegar uma outra forma de fazer, e aí eu vou inverter, né? Aliás, eu vou até pegar aqui. O que a gente tem aqui nesse processo? Vou apagar isso aqui. Vou deixar esse cara aqui separador do que está ordenado e o que não está ordenado. Uhum. Legal. Então, o que a gente vai ter? Esse aqui, se eu considerar só esse pedaço aqui, ele está ordenado, correto? Sim. Mas aí, quando eu pego esse malandro aqui, selecionei ele, tá vendo? Uhum. Aí, comparo com esse de cá. Ó, peguei esse malandro, comparei com o de cá. Tem que trocar? Então, você anota aí. Uma comparação e uma troca. Trago para cá. Sim. Já sei que esses dois estão ordenados. Trago esse cara para cá. Aí, eu vou selecionar esse malandro aqui. Tem que comparar com esse anterior. Uma comparação. Tem que trocar? Mais uma troca. Uhum. Trago esse para cá. Só que eu não posso parar aqui. Eu tenho que verificar. E esse aqui? Comparo mais uma vez. Uhum. Sim, uma comparação e uma troca. Beleza. Então joga esse malandro para cá. Pega esse cara aqui e deixa... Aqui tá ordenado, certo? Joga esse malandro para cá. Seleciona esse cara aqui. Compara com esse de cá, com o anterior.
Tem que trocar? Uma comparação Tem. e uma troca. Legal. Desce ele, cria espaço, joga esse malandro pra cá. Não posso parar aqui. Tem que perguntar. Vem cá, tem que trocar? Mais uma comparação e uma troca. E aqui, tem que trocar? Daí esse malandro pra cá. Vamos lá. Vamos mais uma então. Esse cara pra cá. Compara esse malandro aqui. Mais uma comparação. Mais uma troca. Comparo de novo. Mais uma troca. Comparo de novo. Mais uma troca. Comparo de novo. Mais uma troca. Então veja que para esse elemento aqui, que estava aqui, na quinta posição, teve 1, 2, 3, 4 trocas. Então, para o elemento da primeira posição, teve uma troca. Para o elemento da segunda posição, teve 2 trocas. Para o elemento da terceira posição, teve 4 trocas. Para o elemento da quinta posição, teve... Então veja que a quantidade de trocas, ela se repete, tá vendo? Vai se acumulando trocas e mais trocas e mais trocas e mais trocas e mais trocas.